Olá, pessoal. Eu sou a professora Jusce e nós estamos aqui hoje para realizarmos a nossa 7ª videoaula. Nesta videoaula, nós vamos continuar trabalhando com foco na reportagem e hoje a gente vai tratar também de unidades linguísticas que nos ajudam a organizar o que nós falamos e o que nós escrevemos. Mas antes eu gostaria de saber se vocês estão bem, se vocês estão com saúde, se os familiares de vocês também estão bem, porque os dados indicam que a nossa cidade, o nosso município, retoma aquele estado de alerta que a gente já vivenciou em outro momento, porque os casos diariamente têm aumentado e isso indica que nós precisamos nos resguardar, nos cuidarmos melhor. Então eu deixo esse pedido a vocês, esse apelo, que vocês possam ficar mais em casa, que vocês possam se cuidar e cuidar das pessoas que vocês amam, para que a gente possa ultrapassar esse tempo de dificuldade juntos, para que daqui a pouco nós possamos retomar nosso sistema de aula presencial de modo equilibrado, de modo responsável, sem riscos. Eu vou projetar agora os slides que preparei para nosso encontro de hoje, considerando a importância de vocês estarem estudando, utilizando esses recursos visuais que nós estamos disponibilizando diariamente. Então, como eu já disse, nossa aula hoje vai tratar tanto do gênero de texto-reportagem, como também de algumas unidades linguísticas que nós utilizamos para organizar os enunciados orais, escritos e multimodais que nós produzimos. Então, nós vamos trabalhar hoje com foco em duas habilidades, a habilidade do ensino fundamental do 6º ao 9º ano, de número 29, que trata da reflexão sobre a relação entre o texto reportagem e o contexto de produção. E a outra habilidade é a habilidade EF06, de língua portuguesa de número 8, que trata de identificar em texto ou sequência textual orações constituídas em torno de núcleos verbais e períodos como conjunto de orações conectadas, ok? Então, agora a gente vai trabalhar com esses dois focos e eu espero que o nosso encontro seja produtivo. Então, a princípio, gente, eu gostaria de discutir com vocês o propósito comunicativo da reportagem. A reportagem que nós trabalhamos na semana passada, nos dois encontros, e que nós estamos retomando esta semana, é a reportagem de divulgação científica rumo à Proxima Centauri, que trata da descoberta de um planeta. Qual seria o planeta? O Proxima b, localizado em torno de Proxima Centauri, a estrela que fica mais perto do sistema solar, e essa reportagem vai tratar ainda dos desafios impostos à ciência para alcançar essa estrela. Por que que existe uma mobilização para que se chegue a esse planeta, né? Ao Proxima b? Porque há indicações que nesse planeta poderia-se ter vida, condições favoráveis à existência da vida parecidas com as condições que nós encontramos no planeta Terra. Então, a gente sabe que a existência de água é essencial à vida. Então, se a água é possível em Proxima Centauri, nesse planeta, é possível que haja também vida. Então, a gente observa que o propósito comunicativo de uma reportagem é apresentar informações sobre um assunto que pode estar sendo explorado ou não no momento em que o texto é veiculado. Nós observamos na semana passada que esse texto foi veiculado no ano de 2018. Então, nós compreendemos que essa temática é atemporal. Está relacionada às pesquisas desenvolvidas por comunidades científicas que tratam da possibilidade de existência de vida em outros planetas. Por outro lado, nós trabalhamos
há 2 semanas com uma reportagem que trata do planejamento de alguns estados para o retorno das aulas presenciais. No caso da reportagem, trabalhada há 2 semanas, ela tem uma vinculação direta com os acontecimentos que nós estamos vivenciando no momento. Então, a gente observa que o propósito comunicativo da reportagem é apresentar informações sobre um assunto, de modo que esse assunto tanto pode estar na pauta de discussão do momento, como a reportagem, ela também pode tratar de assuntos que estão sendo discutidos, mas que não estão em ênfase no momento em que a reportagem foi produzida. Então, a gente precisa entender isso. Quando a gente trata do propósito comunicativo da reportagem, nós vamos sempre estar cientes de que nós vamos ter a apresentação mais rica, mais extensa, mais detalhada, de um conjunto de informações sobre um determinado assunto, mas a gente está estando ciente que esse assunto pode não estar sendo discutido na mídia no momento, ok? Então, é isso. Na sequência, nós vamos tratar das pessoas do discurso que estão presentes na reportagem. Nós temos várias pessoas do discurso, né? Quando nós estudamos as pessoas, a gente observa que nós temos uma diversidade. Mas o gênero de texto-reportagem, no geral, ele vai contemplar 2 pessoas, a primeira ou a terceira pessoa. Quando a gente fala em primeira pessoa, nós não estamos nos referindo diretamente ao eu, né? Primeira pessoa do singular eu. Mas, no geral, na reportagem, quando essa primeira pessoa aparece, ela se caracteriza pela realização da primeira pessoa do plural, que seria o nós. Então, vejamos aqui esse trecho que nós retiramos, que nós recortamos da reportagem que nós estamos estudando. Vamos à primeira. Se a luz é a coisa mais rápida que existe, não existiria algum meio de nos aproveitarmos disso para alcançar as estrelas? Essa estratégia também tem sido estudada há décadas. Talvez possamos viajar pelas estrelas como um dia cruzamos os oceanos usando veleiros. Esse trecho, gente, foi retirado da página 111 da reportagem que nós estamos estudando. E a gente observa que nós destacamos nesse trecho 4 verbos flexionados. Vamos, aproveitarmos, possamos e cruzamos. Então, gente, o sujeito das ações indicadas por esses verbos destacados, o sujeito é sempre o nós. Nós vamos à primeira, nós nos aproveitarmos disso, talvez nós possamos viajar e como um dia nós cruzamos os oceanos. Então, percebam que a pessoa do discurso aí é a primeira pessoa do plural. Geralmente, quando o autor de uma reportagem, ele faz o uso da primeira pessoa do plural, ele tem a intenção de incluir o leitor, que no caso somos nós professores, são vocês estudantes, na discussão que está sendo realizada no texto. Então, vocês percebam que ele amplia os partícipes, os participantes, os sujeitos dessa construção. Então, ele coloca o seguinte: quem está participando dessa construção não sou eu, somos nós. Então, usar essa estratégia de inclusão do leitor no texto jornalístico é uma estratégia de manter um vínculo entre o escritor e o leitor do texto. Nesse caso, eu acredito que o nós é constituído pelo escritor e pelo leitor, no caso você, no caso nós professores, ok? E agora, gente, o terceiro elemento da nossa aula vai tratar da diferença entre frase, oração e período. Eu estou aqui fazendo uma retomada bem rápida,
porque vocês já estudaram os elementos linguísticos que caracterizam a frase, a oração e o período em outros anos da vida escolar de vocês, em outras aulas de língua portuguesa. Eu começo dizendo que a frase é um enunciado que tem sentido completo, mas que não apresenta verbos. E eu destaquei aqui em amarelo o seguinte enunciado: só isso, ou tudo isso. Então, nós temos aqui dois enunciados que têm sentido completo, onde não há a presença de nenhum verbo, porque verbo é o elemento que marca a ação, o estado ou fenômeno da natureza. Então, vocês já estudaram morfologicamente o verbo e sabem que o verbo tem essas funções. Então, nesses enunciados, só isso ou tudo isso, não há presença de verbo. Por isso que nós categorizamos esses enunciados como frases. Já o enunciado, Próxima Centauri e seu planeta, o Próxima B, fazem parte de um sistema estelar. Aí nós temos um enunciado marcado pela presença de um verbo. O verbo destacado é fazem, por isso nós categorizamos esse enunciado como oração. A oração, gente, ela vai dar origem a dois tipos de período, o período simples e o período composto. O período simples acontece quando ocorre apenas uma oração, tá certo? E o período composto se dá quando nós temos a presença de mais de uma oração. Nesse caso, a gente observa que nós temos um período composto, porque nós temos duas orações. A primeira oração é Próxima Centauri, seu planeta, o Próxima B fazem parte de um sistema estelar. E a segunda oração é que contém duas estrelas de porte similar ao Sol, Alfa Centauri A e B. Então, a gente agora vai passar para a nossa atividade, tá bom? Na nossa atividade, a primeira questão orienta que vocês precisam reler a reportagem de divulgação científica rumo à Próxima Centauri e explicar com suas palavras qual é o propósito comunicativo desse texto, tá bom? Qual é a finalidade? A que se propõe esse texto, essa reportagem de divulgação científica rumo à Próxima Centauri? Na segunda questão, eu trouxe um texto do livro didático de vocês, da página 113, e vocês vão categorizar os enunciados aí em frase, oração e período. Frase, quando o enunciado for completo e não tiver verbo. Oração, quando tiver um único verbo. E período simples, quando tiver um único verbo, que vai ser a mesma coisa que oração. E composto quando o enunciado tiver mais de um verbo, tá certo? E na sequência vocês vão resolver as questões 11 e 20 do livro didático de vocês. Gente, eu quero agradecer pela atenção, desejar muito sucesso e até o nosso próximo encontro.